Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa playlist de estudos sobre a fisiopatologia do sistema imune das aves. Ao longo dessas aulas, vocês vão poder entender um pouco mais sobre como se estrutura a imunidade desses animais, os fatores que influenciam na imunossupressão, os efeitos que diversos agentes causam sobre a imunidade das aves, além de técnicas para avaliar aves imunossuprimidas. Vamos lá? Quando a gente fala de criação de aves, é importante já colocar aqui que essas aves mantidas a nível de criação comercial estão sujeitas constantemente a desafios, sejam eles naturais ou ainda artificiais. E esses desafios acabam estimulando de forma contínua o sistema imunológico desses animais. E para o organismo conseguir sobreviver a essas condições, deve ter um sistema imune eficiente. E esse sistema tem uma organização bem complexa, com vários tipos celulares e mediadores moleculares. E tudo isso atua em conjunto, para permitir que o corpo do animal enfrente os diferentes agentes infecciosos. E atentar para isso é crucial, justamente porque a gente sabe que a criação comercial busca atingir o lucro, né? E tudo isso é afetado negativamente se aquela ave estiver doente. Então, no caso de um animal apresentar uma doença imunossupressora, as consequências podem ser muito graves, como falhas na vacinação, uma susceptibilidade maior a infecções secundárias, taxa aumentada de condenação de carcaças, mortalidade, baixa taxa de produção de ovos e baixa taxa de conversão alimentar. Além dessas perdas, o produtor acaba gastando mais, pois vão existir outros gastos, como a compra de medicamentos, por exemplo. Existem vários agentes que podem prejudicar o sistema imunológico, que são chamados imunossupressores, e podem ser diversos, como vírus, bactérias, fungos, protozoários, micotoxinas e até substâncias químicas. Mas o que é a imunossupressão? Por definição, a gente tem que ela é um estado de disfunção temporária ou permanente das respostas imunes em um dado organismo hospedeiro, sendo resultante de um ou mais danos sofridos pelo sistema imune desse mesmo indivíduo, os quais afetam principalmente os seus elementos-chave celulares e moleculares. Sendo assim, a consequência mais importante que a gente observa é que aumenta a susceptibilidade desse animal a doenças causadas por agentes infecciosos e parasitários, principalmente aqueles que são conhecidos como sendo oportunistas. Essa disfunção na imunidade pode comprometer as respostas imunes, tanto inatas quanto aquelas adaptativas, afetando as funções principalmente dos linfócitos T e B, o que vai acarretar uma redução na produção de anticorpos. E aí, como as populações celulares vão estar com essa disfunção, o sistema imune não vai ter um bom funcionamento. E isso aumenta a susceptibilidade do organismo ao desenvolvimento de infecções e também ao aparecimento de neoplasias. Mas por que é importante estudar tudo isso? A resposta é simples. A gente precisa conhecer como funciona o sistema para poder intervir de forma eficiente quando for necessário. Como eu já falei, o sistema imune se organiza de uma forma muito elaborada, mas a gente vai tentar resumir aqui. De início, a gente precisa compreender que o organismo hospedeiro tem defesas iniciais que evitam que um agente infeccioso entre no hospedeiro. Elas são as barreiras físicas e químicas, como o tecido epitelial, as secreções na pele e também no revestimento interno das mucosas. Mas caso o agente consiga ultrapassar essas barreiras, um conjunto de respostas do sistema imune vai ser ativado para fazer o reconhecimento e a eliminação do agente infeccioso. Do ponto de vista funcional, a gente pode dividir o sistema imune em duas partes, que seriam a imunidade inata e a imunidade adquirida. A imunidade inata é uma forma mais primitiva e que se desenvolve antes. Ela não tem especificidade e nem memória, por isso acaba sendo menos eficiente, mas continua sendo muito importante porque é a primeira linha de defesa e desencadeia as respostas adaptativas. Já as respostas adaptativas são aquelas que a gente também chama de humorais,
que tem como principais mediadores os anticorpos. Esse tipo de imunidade se caracteriza por possuir 3 atributos básicos, que são reconhecimento, especificidade e memória. De forma parecida com o que a gente vê no sistema imune de outros vertebrados, nas aves também existem vários tipos celulares, que se organizam em vários tecidos linfóides, formando órgãos linfóides, que podem ser centrais ou periféricos. Os órgãos linfóides centrais das aves são a medula óssea, o timo e a bursa de Fabrícios. Os secundários têm como exemplo o baço, os diversos tecidos linfóides associados, entre outros. Além disso, existem células do sistema imune em outros tecidos, de forma que as células transitam pela circulação sanguínea e linfática. E quem são esses componentes celulares do sistema imune? No inato, como destaque, nós temos as células fagocíticas, as células indutoras e mediadoras de respostas inflamatórias, as células citotóxicas e células apresentadoras de antígenos. Já no adaptativo, nós temos principalmente os linfócitos T e B. E todas essas células reconhecem os patógenos a partir de padrões de elementos moleculares. Dessa forma, os receptores das células conseguem distinguir quem faz parte do organismo hospedeiro e quem não é dali. Uma vez reconhecido o agente infeccioso, as células do sistema imune passam a interagir entre si por meio de sinalizadores moleculares chamados citocinas. As citocinas são mediadores moleculares solúveis que atuam na regulação do funcionamento do sistema imune. São produzidas por diversos tipos celulares do organismo hospedeiro, em especial os linfócitos T. Elas são capazes de regular o funcionamento de outras células e tecidos do organismo. Nossa introdução fica por aqui, mas tem mais conteúdo aí. Nos próximos vídeos, nós vamos ver como diferentes agentes interferem na imunidade e também vamos aprender a avaliar aves imunossuprimidas. Fica com a gente!